Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 9º episódio do Empreendedorismo Raiz Podcast. E hoje com uma história muito interessante de mais um empreendedor raiz, o Márcio Melo, que começou aos 15 anos num depósito de sucatas, superou algumas crises e hoje continua com a sua empresa Cell Metal. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, Empreendedorismo Raiz Podcast. Comportamento, liderança, mercado, vendas, finanças. Um papo reto com quem faz e tem resultados. Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Com Paulo Patovilla, Ricardo Pesati e seus convidados. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Começando aqui mais um podcast Empreendedorismo Raiz. O podcast onde a gente te compreende, te entende quando você quer crescer, quer se desenvolver, quando você busca novas soluções para o seu negócio. E sempre nosso podcast buscando empreendedores raiz, que se inventam, se reinventam, que fazem a diferença aí nos mercados que eles estão atuando. E hoje vocês vão ter aí uma surpresa para lá de agradável, com uma história fantástica aqui de um super empreendedor raiz que o Ricardo, meu parceiro aqui, meu amigo, vai apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Tenho hoje a honra, o prazer de apresentar o Márcio Melo, que é proprietário da Cell Metal e tem uma história bem interessante aí, como a gente tem que se adaptar ao mercado, se adaptar à situação e olhar para o cenário que a gente está vivendo e muitas vezes buscar oportunidades, né? A gente acha que o viver crise é o fim do mundo. Eu costumo dizer, eu estou com 59 anos, desde que eu nasci nesse país, eu não lembro quase ano nenhum que não estava em crise. Então, se a gente achar tem crise, vou parar, você não vai para frente. A gente está aqui, raiz mesmo, não olha para a crise, a gente vai lá e faz. Então, dou as boas-vindas aqui ao Márcio. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo, pela oportunidade aí do bate-papo. Uma honra estar participando aí desse momento com vocês, tá? Espero poder colaborar de alguma forma aí. Né? Tenho certeza que sim, viu, Márcio? Porque eu já escutei umas coisas tão bacanas aí a seu respeito. E eu tenho certeza que o empreendedor que está nos escutando aí vai poder se inspirar com as suas histórias. Marcel, conta um pouquinho aí da sua história, sua jornada empreendedora, conta um pouquinho quem é o Márcio Melo e fala um pouquinho da sua empresa, da Cell Metal, pra gente. Eu comecei a trabalhar com o meu pai, com 15 anos de idade. O meu pai e mais 2 sócios, eles tinham uma empresa de comércio de sucata metálica. Nos meus 14 anos, eu trabalhei com um primo meu numa cantina da escola que eu estudava, e com 15 anos eu fui trabalhar no depósito de sucata do meu pai. Meu pai e mais 2 sócios, mais 2 tios, né? E lá eu trabalhei até os 18 anos, e lá eu aprendi tudo. Assim, tudo que se tinha dentro de um depósito de sucata, né? Então, meu papel lá, eu era ajudante geral, depois eu aprendi a cortar com maçarico, sucata de ferro, aprendi a dirigir caminhão, aprendi a operar as máquinas que manipulavam lá o carregamento, descarregamento de caminhão e tudo mais. E com 18 anos, eu falei para meu pai, pai, eu quero agora mudar de posição, porque agora eu já tirei carta, eu quero ser comprador de vocês, porque o comprador ele ganhava por comissão. Então hoje você tem o vendedor, né? O camarada vende e ganha uma comissão. No comércio de sucata, na época lá com o meu pai, meus tios, né? Eu era comprador deles. Então eu ganhava por comissão mediante as condições comerciais, né? Que eu comprava e tudo mais. Então, no meu início, as primeiras compras, tio meu me incentivou bastante, né? Porque em alguns casos eu pagava a mais do que era para pagar. Então, por exemplo, tinha que pagar 10. E eu tinha que pagar, eu pagaria 11 para poder ter a preferência e assumiria a possibilidade de não ganhar absolutamente nada. Eu não teria comissão em alguns casos, né? Porque eu pagava um pouco acima do que tinha que ser pago. E aí, mesmo assim, um tio meu me incentivava, ele sempre me dava alguma coisa.
Isso foi com 18 anos, então eu comecei nesse caminho. No andar da carruagem, nesse mesmo ano ainda, eu passei a comprar alguns materiais, eu pedi para eles, né, meus tios, né, 2 tios do meu pai, se eu poderia comprar alguns materiais metálicos, sucata de inox, sucata de alumínio, metal, se eu pudesse comprar e eu guardar. E aí eu guardaria esses metais e eu poderia vender direto para alguns compradores e tudo mais, né? E eu não ganharia a comissão nesse caso, aí eu ia ganhar sobre a compra e venda geral. E aí eles permitiram, então eu usava um cantinho lá do depósito deles, né, e guardava, eu comprava o pouco que eu comprava, eu guardava lá e tudo mais, né? E aí no andar da carruagem foi aumentando um pouco mais esse volume, com 19 anos mais ou menos, eu acabei até me buscando ter um volume maior. Eu pegava o caminhão deles emprestado, então aí com 19 anos eu acabei comprando um caminhão muito velho, um caminhão que apareceu uma oportunidade, era um Mercedes cara chata, 1960 e alguma coisa, e aí eu comprei o caminhão, porque eu tava com sangue nos olhos, né, como diz o ditado, né? Mas eu nunca usei o caminhão, era muito antigo e eu precisava ter agilidade, enfim, nunca usei. E aí eu comecei nesse segmento, eu acabei comprava um volume maior de sucata de aço inox. E aí no meio do caminho eu conheci, nesse mesmo período, eu conheci uma empresa que era uma estamparia, que comprava retalhos de chá e transformava em arruelas. E aí eu comecei a comprar e separar os materiais. Então eu mesmo lá no espaço do meu pai, lá no depósito de sucata, eu separava os materiais, organizava e tudo mais. E aí eu comecei a fazer troca, né? Então, queria agregar valor na venda. Então, não era só compra e venda, eu queria agregar valor. Então, eu separava os retalhos e vendia para essa estamparia, que é um amigo meu até hoje, né? A gente tem 30 anos aí de amizade. E aí eu passei, isso é uma parte, na parte do aço inoxidável. Então, é um material que me chamou muita atenção. E aí eu comecei a guardar os materiais bem organizados, né, lá no depósito deles, né? E dentro de um depósito de sucata existe uma venda chamada venda de varejo. Então, algumas pessoas vão num depósito de sucata comprar um pedaço de chapa, um pedaço de tubo, uma pessoa que trabalha com usinagem vai comprar um pedaço de barra, alguma coisa. E aí começou as pessoas a comprarem material, aí separava, deixava organizado e comecei a vender material com valor agregado, que a gente chama de venda de varejo. E aí, nesse caminho, eu queria agregar valor. Aí eu comprei uma serra para poder cortar algumas barras. Eu acabei comprando uma máquina de corte a plasma. É uma máquina como se fosse um tipo de um oxicorte para cortar pedaços de chapa sob medida, tudo mais, né? Cortava disco e tudo mais. Isso foi ganhando um certo volume. Aí contratei um ajudante, contratei uma secretária para poder estar fazendo ligação para buscar clientes, né? Então, até então eu ligava na lista telefônica, páginas amarelas, né? Alguém ainda conhece. E aí eu saía ligando. Aí aparecia alguma empresa, eu perguntava se eu podia ir lá fazer uma visita, eu ia lá, pegava o carro, ia lá e tentava negociava, acertava os valores e tudo mais, voltava para a empresa, pegava o caminhão e ia carregar. Eu voltava, descarregava, separava os materiais, preparava o que era realmente sucata, organizava para vender para as fundições e os retalhos de chapa eu separava e armazenava, conforme mais ou menos os caminhos que eu já sabia que algumas chapas seriam para estamparia, por exemplo, outras chapas mais espessas eu armazenava de uma forma um pouco diferente, aí foi indo. Até que um momento, eu tinha isso mais ou menos uns 24 anos, a empresa depósito de sucata do meu pai e dos meus tios estava colapsando, ela não ia para frente. Muito problema entre os sócios, vários problemas de várias situações aqui, até eu mesmo tive muitos problemas lá na empresa, questões familiares, boicote, inveja, enfim, umas coisas. E aí eu tomei a coragem de, com 24 anos, alugar um galpão, alugar um terreno, né? Nesse momento, com 24 anos, eu tinha uns 3 caminhões, mais ou menos, e aluguei com medo, muito receio, porque até então eu não sabia o que era pagar um aluguel, né? Eu ajudava no depósito deles lá, ajudava, sim, eu tinha conta, eu tinha telefone, eu pagava algumas contas, pagava os impostos, no qual quando eu usava a nota fiscal, mas aí com 24 para 25 anos eu aluguei
num depósito. E aí fiz a mudança, mesmo com todo o receio, o medo e preocupação, eu acabei indo. E aí eu tive que abrir uma empresa realmente. Um irmão meu entrou comigo na sociedade, eu trouxe ele, ele veio, entrou e tinha uma participação no nosso negócio. E aí a gente começou, e aí era um terreno maior, né? Um espaço de mais ou menos 1.500 metros quadrados, razoavelmente grande, mas não era um galpão de 1.500 metros quadrados, né? Era um terreno grande, com uma cobertura, enfim. E aí, continuando trabalhando, e aí eu fui melhorando a estrutura para poder atender principalmente a venda, chamada venda do varejo. Então, a gente, no passar do tempo, que eu cortava as chapas no equipamento chamado corte a plasma, em chapa fina era um problema, que queimava a chapa, dava problema, o pessoal se queixava, aí nós compramos uma guilhotina. Aí, num dado momento, as pessoas falaram, olha, mas a gente compra a chapa com você e leva para dobrar em outros lugares. Aí a gente acabou comprando, negociando uma dobradeira. E aí teve um momento que a gente começou a faltar retalho. Então as pessoas queriam uma chapa maior e eu não tinha. Aí nós fizemos um estudo lá e aí eu passei a comprar chapas inteiras dos distribuidores de chapa. E aí cortava sob medida, ficava com sobra, e assim foi indo. Aí colocamos também um outro equipamento chamado calandra, que a gente pegava uma chapa e transformava ela em tubo. E aí daqui a pouco, por algum motivo, que eu não me recordo qual, a gente conseguiu contratar um soldador. E aí o camarada soldava algumas peças, um caldeireiro. E eu sem noção, e eu jamais na minha cabeça falei, não, meu negócio é comércio. O meu negócio é comprar sucata e vender. Ah, tudo bem, eu tô comprando chapa nova, chapa inteira, estou cortando, mas é comércio, não é indústria. A indústria, eu só entro lá para retirar sucata, só isso. Mas eu já estava industrializando. Em meados de 2006, o volume estava crescendo, a gente atendia bastante cliente. Nós recebemos um cliente e ele orçou com a gente para cortar 2 toneladas de aço inoxidável, de chapas novas, né? E aí a gente fez o orçamento, eu tinha uma pessoa lá no comercial, fizemos o orçamento, a empresa mandou o material e nós cortamos todo o material. Aí o pessoal foi ver esse serviço lá na empresa, aí eles entraram e depararam com um depósito de sucata. E aí foi um auê, porque a pessoa acabou com a gente, né? Eu não estava nesse momento, mas assim, falou, como é que pode? A gente manda o material para um negócio, para um lugar desse aqui, para processar um material tão caro, tão importante, né? E nós fizemos tudo certo, foi tudo certo. Era o aspecto de um depósito de sucata. E aí depois o gerente da empresa foi lá, e aí nós conversamos com ele, ele olhou o nosso serviço, foi tudo certo. E aí nós fizemos a entrega e eu fui acompanhar a entrega. E lá na empresa, que era nosso cliente, ele ia calandrar todas as chapas. E aí eu falei para ele, nós temos calandra na empresa, podemos calandrar para vocês. Que abusado. E aí, pois é, a gente acabou processando mais ou menos umas 50 toneladas de chapa para essa empresa. Que delícia. Em 2006... a gente abriu o depósito de sucata em 1999. Em 2006, a gente partiu para alugar um outro prédio e separar Olha que beleza. a sucata do segmento de corte e dobra de chapa. E a gente separou, aí nós alugamos um outro prédio, o meu irmão, que tinha parte do negócio, ficou na parte de sucata, e aí eu fui para o outro prédio, um prédio também de mais ou menos 1.000 e poucos metros quadrados, e aí nesse a gente acabou até investindo em outras máquinas com tecnologias mais avançadas, em processo de dobra e tudo mais, e a gente foi indo. Então a gente pegava as chapas, cortava, dobrava, furava, soldava, furava na furadeira e tudo mais, e despertou um desejo de ter uma máquina de corte a laser, que é a máquina de corte a laser, e tudo isso agregando valor. Esse era o objetivo principal do negócio, agregar valor. E aí a gente acabou conseguindo levantar um financiamento para comprar uma máquina de corte a laser. Porém, para receber a máquina de corte a laser, em 2007 nós fechamos, o prédio que a gente estava era 1.200 metros, quando eu lembrei, 1.200 metros quadrados. Ele não cabia essa máquina. E aí nós tivemos que procurar um outro galpão para que pudesse receber a máquina de corte a laser. Mas aí, nessa altura do campeonato, eu estava muito empolgado. E eu falava
a mim mesmo, eu estou começando a ficar com medo porque eu estou perdendo medo. E a gente acabou assumindo um financiamento de uma máquina de corte a laser na época. Algo monstruoso a nível de investimento e capital, e endividamento e tudo mais. A gente conseguiu um financiamento direto com os Estados Unidos. A máquina era uma máquina alemã, mas essa nossa máquina vinha dos Estados Unidos e a gente conseguiu um financiamento do Banco Americano. O Banco Americano, eles financiam equipamentos como se fosse um BNDES americano, né? Então, eles financiam equipamentos fabricados nos Estados Unidos para outros países, né? Exim Bank, não é? Exim Bank, isso aí. Enfim, nós mudamos de galpão, ficamos 2 anos num galpão novo, mudamos de galpão e recebemos a máquina em 2008. No mês que nós recebemos a máquina, foi o mês que quebrou os bancos americanos Lehman Brothers, em 2008, que fez com que o mundo parasse. Era uma loucura, o mundo todo estava vivendo uma loucura aquele período, né? Então eu lembro, a máquina atrasou, que aí eu ia falar com o nosso parceiro que estava fazendo a importação, ele falou, olha, não tem navio para trazer sua máquina. Eu falei, mas como não? Eu vou em Santos e vejo um monte de navio. O que acontece? A tua máquina, ela ocupa o espaço de 3 containers, né? E ela tem acesso lateral, então ela tem que vir no topo, então você tem toda uma questão de custo e tudo mais, logístico muito complexo, né? Bom, enfim, a máquina chegou atrasada, chegou em 2008 e ela chegou no mês que o Banco Americano, lá nos Estados Unidos, quebrou. E aí, meu amigo, tudo parou. Para mim foi um efeito tsunami aqui na empresa, porque a gente estava andando muito inconsequente, muito acelerado, fazendo uma movimentação gigantesca, mas com lastro quase que zero. Quando parou tudo, parou todos os negócios, a gente foi se deparar com a dívida que a gente estava. E aí o negócio ficou esquisito, né? Aí não foi fácil, cara. Imagina, deve ter doído muito, né? Aí tem, são cicatrizes. Você tinha quantos anos, Márcio, nessa época? Isso foi em 2008. 16 anos atrás, eu tô com 39, eu tinha 33 anos. Jovem. 32, eu ia fazer 33 anos. E aí, cara, o negócio foi maluco. Eu passei por um período extremo, muito extremo. Eu não sei se eu entrei em depressão, não sei. Não fui atrás disso para querer saber se eu estava em depressão, mas eu almoçava muito junto com meu pai e com meus 2 irmãos, quase que todos os dias. Eu não queria almoçar com eles porque eu estava de um jeito que eu acho que eu estava contaminando as pessoas. Então eu não queria contaminá-los. Foi um período muito delicado emocionalmente, muito forte. Foi um período que eu já namorava, e é uma pessoa maravilhosa que eu amo, que está comigo, que a gente está junto até hoje. A gente tem 2 filhos maravilhosos, que ela me deu muita força. Então eu passei um período emocional muito forte. Ela me levou para a igreja. Eu fui criado na igreja evangélica e eu estava afastado. E ela me levou para a igreja e eu chorava muito. Entrava na igreja e chorava demais, né? Tava vendo um período assim muito, muito extremo. Mas aí foi indo, aí não tinha outro caminho, a gente foi, eu olhando só para frente e buscando negócio, tentando desenvolver negócio, e a gente tinha negócios, começamos a ter negócio também para o laser, era uma máquina só, uma máquina extremamente produtiva. Primeira parcela dessa máquina eu já atrasei, eu pagava uma parcela semestral, né, eu lembro o valor da parcela até hoje, lembro o juro, né? Todo dia eu olhava a cotação do dólar, então o dólar na época estava 1,75, foi para 2,50 mais ou menos na época, né? E a minha dívida era em dólar. Foi uma loucura, cara. E a gente continuou seguindo em frente. E desde quando a gente estava olhando a máquina de corte a laser, o meu desejo era ter um produto. E eu sempre pensando em ter produto, mas a gente tinha que pagar a máquina, muita dívida, tinha que faturar, e aí você não consegue raciocinar. E aí você tem que faturar, e aquela loucura, e aí você não consegue pensar um pouco para desenvolver alguma coisa nova. Eu cheguei a tentar desenvolver um produto, a gente chegou a desenvolver alguma coisa, desenvolvemos um suporte de TV a plasma, na época, 3 suportes, mas aí precisava desenvolver embalagem, precisava desenvolver uma série de fatores, tinha todo um trabalho para ter, né, numa linha de produto, e aí eu recuei, achei que não ia dar. Então, assim, eu tinha
Eu me via com duas escolhas, com duas opções, né? Ou trabalha e rala e vai buscar resultado em cima daquilo que a gente já faz, ou eu vou tentar uma coisa nova. Eu não tinha tempo para tentar uma coisa nova. Em meados de 2016, mais ou menos, né? Foi na época, num período também extremo, né? Um período da Dilma, que era presidente do Brasil e tudo mais. Não me recordo agora se foi 2015 ou 2016. Também foi um período muito extremo, muito difícil. E eu me recordo que a gente estava numa feira, mas o negócio estava assim, não sei nem como dizer. Talvez eu acho que foi pior do que 2008. E aí eu me deparei com uma outra situação também muito crítica e veio uma ideia de fazer uma grelha. E aí veio falar, quer saber, eu vou ver se a gente faz algum produto. Qual que era a ideia de ter um produto? Como a gente tem uma indústria, e aí no andar da carruagem eu acabei incorporando que realmente a gente é uma indústria, né? Veio um clique de fazer uma grelha de time de futebol. Então, ou seja, a gente tinha uma máquina de corte a laser que tem um processo de corte que a gente pode cortar qualquer formato, e aí nós fizemos uma grelha com o formato do Corinthians. Eu pedi para o pessoal cortamos todos os logos e tudo mais, e eu atendia um cliente na época que ele tinha uma loja de churrasqueira. E aí eu peguei essa grelha, né? Peguei essa chapa cortada com o logo do time de futebol e levei nessa loja. A gente prestava um serviço para eles nessa época. Levei lá para ele e falei, pessoal, o que vocês acham desse produto? Será que vende? Aí eles falaram, olha, com certeza vende. Com certeza, ficou muito legal, muito boa a ideia. Mas é o seguinte, isso tem que ter licença. Se não tiver licença, Márcio, esquece. E aí foi mais um banho de água gelada. E aí eu me recordo que eu parei no McDonald's, era uma sexta-feira, eu parei no McDonald's para almoçar e fiquei pensando, falei, cara, como é que eu vou falar com uma Rede Globo da vida? Rede Globo, Corinthians, diretoria, é esse pessoal. Como é que eu vou? Eu não sei nem por onde eu começo. Então assim, aí eu vi uma barreira gigantesca. E falei, bom, tudo bem, vamos lá. E acabei ligando no Parque São Jorge. Aí fiz uma ligação lá no Parque São Jorge, uma pessoa me atendeu e falei, olha, eu queria saber de vocês como é que eu faço para licenciar um produto. E aí a moça me atendeu muito simpática, me passou o contato de uma pessoa chamada Silvana. Falou, olha, essa é um escritório que eles cuidam da parte de produtos licenciados. Ah, tá bom. Aí eu desliguei o telefone e falei, bom, tudo bem, vamos lá. E liguei nessa empresa, pedi para falar com a Silvana, e aí pediram para me esperar um pouco, a Silvana me atendeu. Oi, Silvana, tudo bom? Eu queria falar com você porque eu queria saber como é que funciona a questão de produto, né? De licenciar um produto. Ela falou, Márcio, é comigo mesmo, e eu estou numa reunião, eu posso te retornar daqui 30 minutos? Eu falei, pode, tranquilo. Eu falei, bom, eu estou meio impactado, né? Deu meia hora, ela me retornou a ligação. Aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu desenvolvi um produto de time de futebol, com o logo do Corinthians, e eu queria saber como é que faço para licenciar. Ela falou, não, tudo bem. Marcamos uma reunião. Na semana seguinte, eu fui no escritório especializado, né, que cuida do licenciamento. Na época era do Corinthians, de outros times, inclusive. Levei a ideia para ela gostou da ideia e falou, ó, a licença funciona assim, você paga isso assim, assim, assado, e você faz o licenciamento do produto. Aí eu falei, poxa, mais simples do que aquela complexidade, aquela coisa de, puxa, ter que ir lá na Rede Globo, alguma coisa nesse sentido, né? E aí nós licenciamos 4 ou 5 produtos. Na primeira grelha que a gente cortou, saíram o logo do Corinthians, né? E eu peguei um punhado desse logo, foi no final de ano, e levei lá no braço. Eu falei, eu vou tentar achar alguém, porque o miolo da grelha era o logo do Corinthians. Eu falei, vou levar lá no braço para ver se eu acho alguém para que a gente possa vender. De repente pode servir como chaveiro. E aí cria-se um novo produto. E assim foi, mas acabou não vingando muito. Mas a gente criou uma linha de grelha, de uma grelha especial, que era uma grelha para presente. A gente acabou licenciando o São Paulo também. Tentamos licenciar com o Palmeiras e com o Santos. E aí acabou não dando muito certo. Mas a ideia foi o seguinte, a ideia era ter um produto, por quê? Por exemplo, como a gente trabalha com serviço, então, ora a gente tem uma demanda, ora não tem, né? E o que passou pela minha cabeça? A hora que eu não tiver uma demanda, eu fabrico o produto nosso e estoco. A hora que eu tiver demanda, eu vou vendendo o produto nosso
e aí quando eu tiver demanda da indústria, no geral, eu vou produzindo. E assim eu vou controlando. E a ideia principal de uma indústria é que ela ocupe todas as máquinas o tempo todo, né? Nossa, caramba, que história fantástica, hein, Marcelo? Quanta coisa, hein? E assim, a gente que é acostumado a trabalhar com a parte de comportamento de empreendedores, não tem como não notar a presença muito forte aí da busca de oportunidades e iniciativa, né? Viu a oportunidade ali em comprar o próprio metal, mesmo estando lá com seu pai, qualidade e eficiência, quando você pega aí, armazena tudo bonitinho, tudo certinho, e aquilo lá já acaba virando até alguma coisa que dá para comercializar depois. Então, assim, uma jornada incrível aí, né? E quanta persistência, né, para lutar com tudo isso, né? Fora correr riscos calculados, né? Quando você vai e aluga aquele galpão, né? Falando assim, poxa, eu vou alugar, não sei, eu nunca tive nada, 24 anos, caramba, vou alugar um terreno aqui, sozinho, eu e meu irmão. Poxa, que incrível aí essa jornada, né? Provavelmente quem vê hoje sua indústria fala, pô, o cara nasceu rico, né? Pra ter uma indústria desse tamanho, mal sabe você comprava sucata lá atrás, né, Márcio? É verdade, Paulo, Ricardo, a ideia do produto e foi interessante porque a gente precisava entrar numa linha de produto. Uma estratégia interessante foi o seguinte, falou, olha, o nosso primeiro produto, um produto licenciado, aí nós negociamos, conseguimos colocar código de barra nos produtos e fizemos tudo isso. Mas qual era a ideia também importante, né? Era assim, poxa, eu sou um fabricante de grelha também, mas grelha é um produto muito simples. A grelha de churrasco, ele é um produto simples. Salve agora, ultimamente você tem um período gourmet, inclusive a nossa linha de grelha. No começo, com a grelha, a gente visitou lojas de churrasqueiras e eu ia com a grelha debaixo do braço. Eu entrava numa loja, perguntava para pessoas se eles compravam grelha, né, numa loja de acessórios para churrasqueira. E eles falaram que sim. E eu falei, eu posso trazer umas grelhas para mostrar para vocês? E aí eu ia no carro, junto com um vendedor nosso, um representante na época, que também acreditou, e a gente entrava na loja com a grelha do time de futebol, e era muito diferente. E aí, qual era a ideia também? Eu falei, olha, se amanhã ou depois eu entrar num grande supermercado, num grande distribuidor, num grande lojista, vai ter a fila dos vendedores de grelha, mas os vendedores de grelha de time de futebol só vão ter nós, porque ninguém podia fazer, só nós. A gente licenciou o produto e tudo mais. Então, isso foi importante. Então, a gente visitava as lojas. Visitando as lojas, a gente acabou desenvolvendo mais uns 10 modelos de grelhas, que a gente colocou o nome de grelha gourmet, a nossa, porque a nossa grelha, geralmente as grelhas de churrasqueira, o pessoal usa sobra de tela moeda, de chapas de aço, são produzidos moeda, né? E aí eles recortam e transformam numa grelha. E o nossa não. A nossa a gente pega uma chapa nova, recorta ela no laser e estampa ela num outro equipamento nosso e faz uma grelha. E joga todo o miolo fora. Né? Então, realmente é uma grelha. E aí nós criamos 10 modelos de grelha, pegando dicas de todos os lojistas que a gente ia. E aí nós criamos uma linha gigantesca para também pensando em não depender do time de futebol. Uhum. E aí a gente foi criando, e aí passou 2 anos, a nossa licença era de 2 anos, nós não vendemos o que era para ter sido vendido, então nós fizemos uma negociação, então assim, era para ter vendido um número, e a gente vendeu metade do número, e a gente pagou para vender 1.000, mas nós vendemos 500. Então, essa licença, ela custou para nós o dobro do que era para ter custado, mas foi um preço de entrar numa linha de produto. Olha aí. E Márcio, desculpa de cortar, mas assim, soa como música você o tempo inteiro falar, minha ideia era agregar valor, minha ideia era agregar valor. Olha que diferença, né? E aí pro nosso empreendedor raiz aí que tá ouvindo o podcast, olha a diferença que é, simplesmente pega aqui, vende ali, e quando eu trabalho com esse pensamento, putz, minha ideia era agregar valor, né? Olha como sempre teve presente e como mudou toda a história da sua indústria, ter dentro de si esse comportamento de buscar agregar valor. Sim, é verdade. Isso foi algo que eu vivo todos os dias, tentando buscar produtos ou segmentos que possa agregar valor dentro do nosso negócio, né? Esse é o tempo todo, né? Esse é um desafio que a gente vive, inclusive nas minhas orações, né? Parte das minhas orações eu peço a Deus que Ele possa transformar obstáculos em oportunidades. É o tempo todo. E aí a gente veio criando ao longo do tempo, ampliando a linha de produtos,
e também evoluindo na linha também de prestação de serviço, atendendo a indústria de uma forma geral. Isso vem evoluindo até hoje, graças a Deus a gente conseguiu ampliar a nossa fábrica aqui, ampliar também a linha de produtos. Hoje a gente não fabrica mais produto de time de futebol. Por um lado é um pouco ruim, né? Porque é um produto lindo, maravilhoso, mas ficou com um valor razoavelmente alto. Eu acho que era um presente fantástico, mas acabou ficando na história só, né? Quem sabe amanhã ou depois a gente possa voltar hoje com essa linha de produto, mas hoje a gente tem um portfólio já de produtos bem diferentes, né? E mesmo com a mesma ideia, tentando agregar valor ao nosso negócio, valor ao produto e se aproveitando da base industrial que nós temos. Então, esse é o nosso desafio, né, que a gente vive aqui. Então, a gente busca desenvolver novos produtos dentro da nossa base industrial de produção, buscando o tempo todo estar agregando valor ao produto, agregando serviço para poder agregar valor ao serviço, aos produtos, enfim. E, Márcio, quando você falou aí toda a tua história de superação, Sim. né, no momento de crise, de ter dado conta, porque muitas vezes a gente acha que o mundo vai acabar. Infelizmente, vários de nós, né, quem não, em algum momento da vida a gente acha que tudo acabou, que não vai dar mais certo, que não, e a gente percebe que dá conta. Não sabe como, mas a gente vai lá e dá conta e é mais um dia e mais um dia e você vai vivendo, vai sofrendo, né? Vai vivendo, mas percebe que dá conta. E aí, ao dar conta, você sai no final machucado, com umas cicatrizes, mas percebe que é mais resistente do que imaginou anteriormente, né? Sei lá, aos 33 anos, teve que dar conta de um monte de coisas, né? E deu conta. E tá aí. Me fala um pouco disso. Eu digo o seguinte, eu mediante uma determinada situação, né? Pelo menos eu passei por duas, né? Bem pesadas, né? Que me recordo assim. Um dado momento eu me veio na ideia de abandonar tudo, de largar tudo e sumir. Esse era o desejo. Em dado momento eu falei, não, cara, eu vou mudar, eu vou largar isso aqui. Isso aqui não é para mim, eu vou tentar buscar outra coisa. Mas me veio uma luz o seguinte, e eu lembro que isso ficou marcado porque eu tive que negociar com um fornecedor. E eu cheguei lá e me preparei espiritualmente e falei, é o seguinte, humilhação por humilhação, eu vou tentar continuar esse negócio. Porque se eu largar tudo e tentar outra coisa, eu vou tentar o quê? E o que eu tentar, eu vou ter que me sujeitar a muitas outras coisas também. Então, eu usei o termo seguinte, humilhação por humilhação, eu vou tentar tocar um negócio no qual mais ou menos eu ainda acho que acredito, porque chega um dado momento que eu já estava com dúvida, porque eu já não estava acreditando mais em mim mesmo, né? Eu falo, assim, teve um momento que eu nem me dava mais o luxo de sonhar. Foi um período muito extremo, né? Eu nunca fui procurar um médico para saber se eu estava com depressão. Eu não quis, eu falei, se eu tiver, eu não sei, mas eu não quero estar. Eu vou em frente. Eu não vou parar para ficar olhando e perguntar se eu estou com alguma coisa. Eu vou seguir em frente. E isso foi um fato, né? Então eu busquei pessoas, busquei me aconselhar com pessoas, passei por experiências, passei por consultorias, em algumas coisas não deram certo, mas eu colhi alguns frutos de aprendizado para poder aplicar no nosso negócio e com a graça de Deus a gente conseguiu realmente dar uma reviravolta no nosso negócio com muita persistência. Isso é um desafio tremendo, cara. É realmente o desafio, às vezes a gente não para se dar conta, né, para perceber aqui nesse momento que a gente parece estar contando a história para alguém, né, com tanta atenção que começa a lembrar de alguns detalhes e que eu não tenho nem como detalhar tanta coisa aqui, experiências realmente tremendo. Esse tempo todo, Márcio, eu trabalhei na indústria de caminhões, que a indústria de caminhões é um dos maiores termômetros do mercado brasileiro. Então, quando você me diz da queda de 2008, que foi a origem lá do subprime americano que aconteceu, a indústria naquele ano caiu coisa de 40%. Sim. Então, você tem uma economia que caminhões esfriou, mas você sabe que todo um segmento inteiro da economia brasileira para. Sim. Parou.
parou e caiu, sabe, 40%. E aí em 2016 a queda foi maior ainda. Sim. Foi absurdo a queda. Então, você pegou dois momentos realmente de crise, e às vezes isso que é para o empreendedor que nos escuta, né? A gente tem que olhar também o que acontece ao nosso redor e estar sempre ciente do cenário. Né? Muitas vezes você acha que é a última bolacha do pacote, que você está vendendo pra caramba, mas se você perceber, está todo mundo vendendo pra caramba, talvez você esteja até vendendo menos do que deveria pelo aquecimento no mercado. Eu sempre penso assim. O inverso é verdadeiro também, quando cai demais e você percebe, pô, mas eu caio quanto? E uma boa dica é entender quais são os termômetros do mercado que você tá, né? Então, eu tô na alimentação, beleza. Sim. Quanto que, se você procurar aí nos jornais, é o quanto é comercializado de farinha, né? Se a comida é farinha, se é indústria, é venda de ondulados, cimento. Eu quero saber da indústria, estou no segmento de indústria civil. Beleza, se você procurar nos jornais, você consegue, no Google, você der uma pesquisada, você consegue saber quanto de cimento está sendo vendido mês a mês e como está a curva do cimento brasileiro. Quanto, não o preço, mas quantas toneladas de Sim. cimento estão sendo comercializadas. Aí, ao cair, você faz... Sim. Informação é tudo, né? Busca de informação é um dos comportamentos que são chaves de um empreendedor de sucesso. Aí você tem mais informações para tomar uma decisão de, por exemplo, comprar uma máquina de corte a laser no momento daquele com o Exim Bank. Mas o que está feito, né? Com E, assim, certeza. e foi isso que trouxe Sim. o Márcio até hoje aqui, que está com seu metal, né? Você é resultado de tudo o que aconteceu. Se não fosse isso, você não teria essa história, não seria quem você é hoje. É verdade, Ricardo e Paulo, assim, eu costumo dizer o seguinte, eu nunca fui um industrial, nunca fui, minha família não era industrial, né? E eu costumo dizer o seguinte, hoje, para vocês terem uma ideia da linha de produto nosso, a gente fabrica linha de produtos de acessórios para churrasqueira, a gente tem uma linha de acessórios de ralos lineares para construção civil, temos uma linha de churrasqueira a gás estilo americana e fornece para vários segmentos da indústria, empresas multinacionais, empresas independente do porte, né? Agora, uma coisa imprescindível é a humildade, cara. E tomar muito cuidado com o orgulho. Ô, Márcio, eu queria aproveitar, porque assim, eu percebi que em alguns momentos você relutou assim internamente nessa assunção justamente de ser industrial, né? Porque você fala assim, não, mas eu sou vendedor aqui, meu negócio é comércio de metais. Mas eu tô me vendo fazendo uma série de coisas aí, né? Já tô dobrando o cano, já tô fazendo, tenho a calandra, não sei o quê. E aí, como é que foi essa passagem, né? Porque é uma transformação interna. Imagina, você sai lá de estar como com 15 anos, vendendo sucata, dentro de uma sucata, e aí se vê com 24, 26, sendo industrial, né? Como é que foi essa mudança interna para você assumir? Agora eu sou um industrial, porque, industrial, né? Eu ainda estou me convencendo disso, porque eu tenho um pouco dessa dificuldade, assim, talvez até o excesso de simplicidade, né? Eu, particularmente, eu não gosto de colocar no meu cartão de visita, eu gosto de dar o cartão, eu acho importante ainda um cartão, mesmo que você entregue na mão de uma pessoa, e eu tenho convivido, tenho visto, Sim. lidado com alguns chineses e tudo mais, eu vejo a importância, né? Porque eu já fui entregar um cartão e eles pegam com as duas mãos um cartão, então assim, é algo importante, tem de valor, né? E hoje a gente, encosta o celular um no outro, que eu tiro um QR Code, né? É uma coisa que é importante, moderna, né? Mas voltando ao caso do cartão, e no meu cartão sempre eu quis colocar desenvolvimento de negócios, e eu me identifico com isso. Agora, eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado com o orgulho é terrível, às vezes a pessoa está se achando, acho que sabe, né? O orgulho ele te bloqueia, eu acredito nisso. Um determinado um excesso de orgulho, pior ainda, né? O orgulho bloqueia a pessoa, que é o que eu acredito. E eu costumo dizer o seguinte, um outro ponto aqui no meu particular, eu costumo dizer que o meu ponto forte é o meu ponto fraco. Porque o meu ponto fraco, o que acontece? Como geralmente as pessoas
né, o pouco que eu vejo, né? O camarada trabalhando numa empresa que trabalha com produção que fabrica expositores de supermercado. Aí ele falou, não, eu vou tentar um negócio sozinho. Ele sai de lá e fala, vou montar uma empresa de expositores de supermercado, é o que eu conheço. Esse é o meu ponto fraco. Nunca ter trabalhado numa indústria. Eu nunca fui empregado. Perdão, eu fui empregado do meu pai, com 2 tios, qual eu brigava muito com eles. Eu tinha algumas questões lá quando eu tinha 15 anos de idade, que eu trabalhava, meu primo também trabalhava. Então, por exemplo, eu trabalhava de sábado. Eu ia lá e trabalhava de sábado. E um primo meu fazia a mesma coisa que eu, ganhava o mesmo que eu, não ia. E aí, o meu primo recebia a mesma coisa que eu, sendo que eu ia trabalhar de sábado. E eu brigava com meu pai, brigava com meu tio, porque eu queria receber diferente. Eu não queria receber necessariamente mais. Mas assim, eu olhava a injustiça. O meu primo não podia receber a mesma coisa que eu. Então, assim, isso era uma injustiça e eu brigava com eles a rodo. Então, assim, eu não tinha limite. Eu não tinha chefe, eu quebrava o pau porque eu não ia ser mandado embora. Então eu não sabia o que era isso. Então eu brigava, então eu discutia por questões justas. Isso foi um aprendizado grande é uma luta aqui para trabalhar, para lidar com os colaboradores no qual que a gente trabalha conosco hoje, né? Um desafio. Mas eu busco trabalhar essa questão. E o ponto forte e o ponto fraco ponto fraco, eu nunca trabalhei numa indústria, num segmento. Meu ponto forte, eu nunca trabalhei numa indústria em um segmento. Então, assim, quando surge algo para nós, eu falo, vamos fazer. Vamos fazer uma churrasqueira a gás? Vamos fazer. Vamos fazer um expositor para supermercado? Vamos fazer também. O nosso desafio é, quem é que vai vender? Esse é um desafio, porque a nossa indústria ela é muito versátil, dá para fazer muitas coisas. E uma outra coisa também que eu passei, uma experiência, eu tinha 18 anos de idade, no meu momento de início de compra de sucata, eu acho que foi a minha segunda visita em uma empresa, eu fiz uma proposta para comprar um lote de material. E a pessoa ficou de me dar um retorno no dia seguinte. No dia seguinte ele não me deu. No outro dia eu liguei de novo e ele não me deu. E aquilo foi me dando uma ansiedade tão grande que a minha mãe, eu tinha 18 anos, né, morava com meus pais, a minha mãe teve que me levar no médico, e eu com dor de estômago, de ansiedade em cima de um negócio, Talvez inconscientemente hoje, o nosso negócio, ele não depende de um setor específico. A gente atende muitas empresas. O nosso tipo de negócio, processo de corte e dobra de chapa, a gente atende empresas que fabricam barcos, lanchas, que fabricam máquinas de envase, que fabricam equipamentos para supermercado, que fabricam linha de acessórios para churrasqueira, N segmentos da indústria, comércio em geral. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que eu passei em 2008, com a dor de estômago, com a expectativa e ansiedade em cima de apenas um negócio. Eu acho que, de alguma forma, isso tem um pouco a ver também. Ô, Márcio, e isso que você está citando tem a ver com correr riscos calculados, né? Porque, assim, no primeiro momento, você teve aí que lidar com essa ansiedade, né? Tinha um risco envolvido. Mas tem uma situação que você falou uma frase para mim que é sensacional. Você falou assim, fiquei com medo porque estou perdendo medo. Então, você se viu aí se colocando numa situação de risco, você se viu assumindo risco, você se viu ousado, né? E hoje, você está aí diversificando, né, bastante, para não ficar só com um segmento, porque você viu a ansiedade que te gerou tá só no segmento, o que você já passou aí de dificuldade nessas crises todas, né? Ou seja, você está agindo para reduzir o risco e controlar o resultado. Ou seja, como é que você fez para lidar com um impulso lá de tô perdendo medo, né? Aluguei, tô aqui importando uma máquina alemã dos Estados Unidos para chegar nesse ponto aí de estar com um risco calculado. Como você equilibrou isso tudo? Naquela época, a gente estava comprando chapas de um distribuidor. A gente estava sendo muito competitivo. Então, o que acontece? 2006, 2007, nós chegamos até revender ou distribuir chapas inteiras. Então, a gente estava numa situação bem interessante. E eu media também o resultado de consultas de empresas que nos ligavam perguntando se a gente tinha peças cortadas a laser. Ainda era uma certa novidade ainda em 2016. Não era muita máquina que tinha no mercado. E as demandas estavam muito altas. Então, assim, a gente comprava a chapa, cortava, dobrava, soldava
soldava, fazia um furo na furadeira com algumas limitações e a gente agregava valor. Tudo voltado a agregar valor. Então, assim, na minha cabeça, eu falei, olha, eu tava arriscando tudo, né? Eu tava andando no limite, e aí e assumir aquele risco dessa compra gigantesca na época a gente estava com um movimento muito grande, a gente estava recebendo muitas consultas de corte a laser, então assim, quando a máquina de laser chegasse para o nosso pátio, a gente ia agregar ainda mais valor e a gente ia conseguir, se seguisse aquele fluxo, a gente ia conseguir pagar o investimento, ia sanar o que a gente tinha, enfim, ia buscar um equilíbrio e trabalhar com o que a gente tinha de valor agregado. O foco era ficar só fazendo compra e venda, era trabalhar buscando agregar valor. Então, a máquina de corte a laser para nós na época ia nos agregar muito valor. O que aconteceu foi que são coisas que foi aquela crise de 2008, que foge completamente da curva e nos pegou naquele momento assim mais alavancado, mais delicado, em algum momento, dependendo do ponto de vista, mais forte de volume, mas a gente estava muito fragilizado. Então, aquela parada foi assim. Eu faço um comparativo que é a mesma coisa que um navio de container, né, navegando e falando, não, agora tem que parar. Ele desliga, mas ele vai parar, sei lá eu, daqui quantos quilômetros. Aí o estrago é muito grande. Então, realmente, a gente foi surpreendido com essa situação. Então, até o camarada que cuidava do nosso financiamento na época, ele falou, Márcio, você vai atrasar a primeira parcela? Eu falei, mas a culpa é de vocês. É a culpa dos americanos, eles que causaram esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu falava com isso porque não tinha muito outro argumento e era uma realidade, né? Porque ele fez parar o mundo, né? Cobra o pessoal da Enroll, né? Que foi o primeiro que levantou. Pois é, né? Então, assim, realmente foi um passo muito, muito audacioso e essa frase eu uso ela porque já me afastei dela, né? Porque eu perdi o medo de ter medo, né? Eu tô com medo porque eu perdi o medo, né? Eu tô com medo porque eu perdi o medo. Isso é muito agressivo. Então, é quase que estou me achando a melhor bolacha do pacote, né? Então, esse é o momento, meu amigo, que o camarada, se chegar nesse momento e perceber que a coisa tem que estar com o pé no chão, cara, né? Esse é um... Agora, também de alguma forma, eu passei por anos e anos, né, para poder sanar toda essa situação, né? Mas são cicatrizes que ficam na vida da pessoa que é de uma riqueza muito cara. É uma riqueza, de uma riqueza tremenda, mas ela é muito cara. O custo ele é razoavelmente alto, mas faz parte. Ele faz parte, né? E essa curva de experiência que ninguém tira. Isso é o diferencial, né? Porque ser empreendedor raiz mesmo, né? Eu dou 14 anos, 15 ali e tá na indústria até hoje, né? Como é que tá essa visão de futuro agora? Hoje vocês estão com quantos metros quadrados lá de instalação e como é que você tá essa sua visão de futuro para sendo industrial no Brasil nessa realidade? Como você está olhando para frente? Paulo, a nossa ideia continua sendo de buscar vários segmentos, não se apoiar em um único segmento, né? Isso nos permite. A gente acabou investindo em uma linha de produto nosso. Hoje a gente usa plástico, então nós fizemos investimentos em moldes e a gente manda terceirizar alguns produtos hoje. Eu busco ter um equilíbrio de buscar fazer com que a empresa seja bem equilibrada financeiramente, pé no chão, de não me endividar o mínimo necessário. A gente busca diversificar. Então, na linha de produto, o que a gente pode diversificar em produtos. Para a indústria, a gente busca eficiência. Para a indústria, hoje é necessário você ter muita velocidade de produção. E a gente está buscando aqui, até na pegada dessa emissão de carbono, a gente está buscando ter máquinas mais eficientes, mais tecnológicas, que a gente possa produzir mais, reduzindo o custo de energia, máquinas mais eficientes, para que a gente possa produzir mais com menos.
Esse é um grande dilema. Eu tenho dito aqui para a nossa equipe aqui que o nosso desafio é ser eficiente e produtivo como a China, ter a qualidade alemã e com a entrega baseada no Mercado Livre. Para a linha de produto, entrega como se fosse o Mercado Livre. Produtividade e eficiência chinesa, com a qualidade alemã. Para mim, esse é o nosso desafio aqui. Além da gente fabricar alguns itens, talvez hoje a gente já pensa em talvez ser distribuidor de alguns itens também, a gente está buscando isso. Eu continuo no mesmo galpão que a gente está aqui desde 2008, porém a gente precisou alugar um outro depósito agora, porque lá a gente faz a estocagem de produtos da nossa linha de produto. A gente fabrica aqui os produtos, manda para esse outro depósito e lá eles embalam e fazem a distribuição. Mas o que eu vejo para o futuro é isso. Dentro da indústria, um foco de equipamentos tecnológicos, eficientes, produtivos, bem eficientes, né? Mais modernos, investir nisso e buscar ampliar a nossa linha de produto. Uma pergunta: você tem a parte industrial e você tem a parte de produtos. Você tem uma divisão interna de pessoal, de líderes, de como que é isso para tocar? Porque a gente sabe que se deixar na mão de uma pessoa só fazer indústria e fazer produto, um vai sofrer mais que o outro, porque acaba indo para aquele lado ali que gosta mais. Como que é isso? Ricardo, Paulo, a gente está passando por esse dilema e eu tive uma reunião aqui desde o ano passado. A gente já está. O meu intuito é sempre fazer um aproveitamento nas máquinas, né? Sim. Mas tem setores aqui e essa semana, e eu venho com essa dúvida desde o ano passado, se não é necessário criar setores e dividir internamente a parte do processo produtivo. E eu tive uma reunião com o pessoal aqui essa semana e eles estão me confirmando isso. Sim. Então, provavelmente nós vamos ter que criar uma divisão e separar algumas máquinas para processar só produto. Vai ter que dar uma pequena dividida. A parte comercial hoje já é dividida. A gente tem uma equipe de vendas que atende a indústria e a gente tem outros representantes que atendem a linha de produtos. Então, isso já é um pouco dividido, é um desafio grande também dividir as áreas de venda, porque hoje a gente já consegue vender Brasil, a nossa linha de produto, e estamos buscando também com ideias de poder exportar também parte da linha de produto nosso, mas é um desafio aqui dentro da fábrica, de ter que criar e separar áreas, setores, tem cuidado disso até hoje, mas vê que vai ter que criar alguma divisão, pelo menos de alguns setores vai ter que ter uma divisão, porque é um desafio tremendo administrar tudo isso. Eu sempre olho com simplicidade as coisas, eu penso as coisas com muita simplicidade, né? Mas realmente a coisa acaba ficando um pouco complexa, você percebe as pessoas, de vez em quando eu fico um pouco frustrado, porque eu vejo as pessoas aqui, essa divisão, né, de algumas pessoas que trabalham aqui dentro da fábrica ainda, não conhece muito a nossa linha de produto, eu fico um pouco indignado, mas tem que ser respeitado isso. Às vezes, como eu estou envolvido em todas as áreas, né? Então, realmente, hoje a gente tem uma linha de produto razoavelmente grande. Então, é bem provável que a gente vai ter que criar realmente uma certa divisão. Eu falo isso, Márcio, porque assim, eu trabalhei, você não trabalhou em indústria, mas eu trabalhei alguns 20 anos em indústria e assim, é claro que precisa de algumas setorizações, que senão uma área começa a sobressair sobre a outra e falta foco, né? E cada área você tem que maximizar o que cada área pode te dar, tanto da área industrial como da área de produtos, e não uma sobre a outra, e sim ela sobre ela mesma, né? Então o importante é tipo, o que a indústria vende, vender mais, né? O que você vende para a indústria, vender mais, e o que você vende de produto, vender mais. Não olhar o percentual entre um e outro, porque, como você me falou no início, né? Às vezes você consegue aumentar o percentual de participação de produtos sem a indústria diminuir, mas não é isso que você quer. Você quer as duas crescendo. Então você tem que olhar separadamente para cada uma e às vezes dentro da empresa a gente precisa olhar com olhos de separar mesmo. Fala, essa aqui é uma. Eu tenho duas empresas, às vezes tem que pensar nisso. A gente até falou muito disso no episódio passado, que às vezes até
para a parte de tributação, essas modificações são bem importantes. A gente pensar separado cada parte da empresa, como que ela faz, como que está tributando, tudo isso que muitas vezes a gente tem uma grande oportunidade em cima disso. Tá certo, Ricardo. Realmente eu acho que é hora da gente estar olhando nessa questão mesmo, porque tem feito, começa a ter até certo ponto tem ido, né? Mas eu percebo que é necessário mudar de degrau, talvez, né? Talvez é necessário em um determinado momento ter que mudar o degrau realmente, e eu acho que a gente está vivendo esse momento. E bacana, né, Márcio, que você já passou por vários degraus aí, né? Que você já foi passando de degrau em degrau e agora se dá conta mesmo de que, poxa, chegou num momento aí que tá grande, né, Márcio? E assumir que tá grande e assumir que é um baita do industrial grande agora aí também, para poder dar os próximos passos, né? Tá certo, esse é o desafio. Ô, Marcelo, uma pergunta. Você tinha alguma bronca dos industriais quando você comprava a sucata deles? Ficou alguma mágoa de boiadeiro nessa época? Alguma coisa assim? Já pensou nisso? Não, não, assim, eu tinha uma admiração, né, de tocar uma indústria, né, um caminho que, assim, acaba sendo sofrido até pelo governo, né, a gente não vê o governo com algum tipo de incentivo, né, não valoriza muito isso. Por exemplo, na época que a gente importou a máquina, nós tivemos que pagar todos os impostos, todos antecipadamente. E aí eu fico pensando, eu falei, puxa vida, né? A empresa, uma fábrica está investindo e tem que pagar todos os impostos antecipados. Isso foi em 2008, né? Mas hoje ainda assim não é muito diferente. Talvez tenha alguma peculiaridade aí um pouco diferente, mas ainda assim, se você hoje não tem mais fabricante de máquinas quase no Brasil, das máquinas que a gente opera aqui, que a gente usa máquinas de corte a laser, máquinas com tecnologia avançada, máquinas de corte a laser, de dobras e tudo mais, hoje não tem fabricante no Brasil. Não. São todas máquinas importadas. E para importar uma máquina dessa, você tem que pagar um imposto antecipado. Não existe nenhum tipo de incentivo, salvo engano, eu não conheço. Então, realmente, é um desafio. Então, assim, eu tinha admiração. Assim, olhando o Brasil, né, muitas vezes eu me questiono, sabe, como você falou lá do seu primo, que não trabalhava de sábado e você trabalhava e ganhava a mesma coisa, eu me questiono, o pessoal do agro pode até ficar bravo aí, mas assim, os benefícios que são dados para o agro no Brasil, comparados com os benefícios da indústria, são gritantes, né? A gente vê assim a produção de alimento, é a pauta de exportação brasileira, mas assim, é muito gritante. Tudo que você consegue de plano safra, tudo que você consegue de benefícios fiscais e financeiros, né, para fazer a produção agrícola, e como muito pouco é dado para a indústria. Acho que uma porção do desenvolvimento brasileiro também passa pela indústria, já que a gente sabe que as economias, quanto mais complexas elas são, maior é a distribuição de renda, maior é o nível de satisfação das pessoas, né? Então, se você tem uma economia que ela é muito básica, muito, sabe, um produto só, ela acaba sendo mais pobre. Isso é básico, né? Economia básica. E para o desenvolvimento brasileiro mesmo, eu vejo que precisaria sim ter um aporte maior, um olho mais, um cuidado para a indústria brasileira. Essa é minha opinião. E ver assim essa história fantástica do Márcio, né? Deixar muito, muito claro, né? Que o tanto que chegou num resultado fantástico hoje, mas olha as cicatrizes, né? Como o Márcio mesmo colocou com esse termo, né? Talvez não precisasse de tantas cicatrizes, a gente teria mais industriais aí também à frente de negócios, né? Outro dia até eu vi uma pessoa da mídia, né? Inclusive que é candidato a prefeito de São Paulo, né? E outro dia eu vi uma matéria dele, ele falou: você é maluco que eu vou investir em uma indústria? Você já viu a quantidade de imposto que uma indústria tem que pagar? De forma alguma eu vou investir num tipo de negócio como esse. E é um sentido. Olhando de uma forma, né, nua e crua, é verdade, né? A indústria realmente tem um encargo de imposto razoável, né? É um desafio tremendo, né? Que as coisas foram caminhando para esse lado e a gente vai seguindo, né? Mas
é um desafio aí hoje que a gente vive, né? Mas, enfim, vamos em frente. Vamos entender que os desafios sejam transformados em oportunidades. Maravilha, meu amigo. Que história bonita, hein? Parabéns, Márcio. Fala um pouquinho da Celmetal. Quem quiser, as indústrias, do industrial que estiver ouvindo, quiser conhecer mais sobre a Celmetal, quem quiser... Paulo, Ricardo e quem estiver ouvindo, eu agradeço e fico feliz pela participação, me sinto honrado, né, por essa participação e oportunidade também. A Celmetal é uma empresa que processa serviços de corte em chapas metálicas, usando tecnologia de corte a laser, funcionadeira, serviços de dobra, peças metálicas soldadas. A gente fabrica peças sob desenho para a indústria em geral, para a construção civil, vários produtos, né, que entram em vários segmentos desse tipo. E na parte de linha de produtos, hoje a gente tem uma linha de ralos lineares, também muito importante, que tem crescido bastante. Um tipo de ralo, quase que seria um ralo gourmet, fazendo um comparativo, porque o ralo também, a gente tem aquela ideia, né, quando a gente fala um ralo, aquele ralinho no meio de um banheiro, né, e hoje um dos itens dessa linha de ralo é uma linha de ralo invisível, que a pessoa não vê o ralo, né, então é um produto muito importante, de uma qualidade fantástica, que nós fabricamos e distribuímos aqui para as lojas. Uma linha de churrasqueira a gás também, que é um produto excepcional, fantástico, e uma linha também de churrasqueira, kit grill, para churrasqueira carvão, braseiros, uma linha também de lareira ecológica, é uma lareira que é usado o álcool, o etanol de posto de gasolina. Eu tenho uma lareira dessa no meu apartamento e nunca imaginei ter uma lareira dentro de um apartamento, né? Porque quando eu falava a palavra lareira, canto de pedra numa casa... Com chaminé, inclusive. Com tudo. Né? Exatamente. Então a gente tem uma linha de produto dessa aqui também, que também é feita em aço inoxidável, também é um material fantástico, tremendo, também pode ser consultado no nosso site, no site da empresa, né, que é celmetal.com.br, e a gente tem alguns canais também de venda, né, através dos lojistas, né, porque hoje a gente fornece principalmente, a gente não vende para o cliente final, a gente vende diretamente para os lojistas. Esse é o nosso trabalho, e atendendo a todo o Brasil. Muito bem, Márcio. Um prazer enorme escutar a tua história aqui. Foi gratificante. Obrigado, viu, Márcio? Parabéns aí da história de vida, cara, e tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a superarem, né, alguns momentos difíceis e acreditar, né, pegar o rio e acreditar. Que bom, obrigado de novo. Paulo, Ricardo, eu agradeço essa oportunidade. Para mim, eu tenho como oportunidade, também desejo aí sucesso, prosperidade, não só para vocês, mas quem tiver ouvindo com esse momento aqui, para mim foi muito, muito rico na minha vida. Eu espero que possa agregar alguma coisa aí na vida de alguém e de vocês também. Você ouviu Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Siga-nos agora nas redes sociais. Empreendedorismo Raiz Podcast.